E então diz aqui a narrativa com muita graça. É sempre a linguagem clandestina. Portanto, que só as clandestinidades vivas é que entendem. Com o coração. Com a sua inteligência cordial. Não entendem. Também vão ler isto, ficam completamente às aranhas, aos papéis, que é o que fazem os vivilistas e os exegetas, doutores, professores, catedráticos, mesmo nas universidades. E os anciãos das testemunhas de Jeová leem isto e vão ler isto à letra, querem ver. O que é que se diz aqui? E vê ao longe, claro, quem entra na cidade, vindo ao vir de Betânia, o que é que vê ao longe? Assim, o templo. Mas aqui não diz isso. O Evangelho de Marcos. E os sinóticos. Isto está nos sinóticos, nos três. Ou não, sobretudo no Evangelho de Mateus também está. Vê ao longe. A gente pensa que vai dizer, vê ao longe o templo lá com a sua imponência toda. Mas não. Porque é clandestino. Vai dizer outra coisa. Só a clandestinidade de vida é que entende o que é que está aqui a ser dito. Já está a falar do templo, mas olha como ele é hábil. Realmente o que se vê ao longe é o templo, mas ele diz assim, vê ao longe uma figueira. Vê ao longe uma figueira com folhas. E foi ver, quer dizer, aproximou-se, foi ver, embora fosse ao longe, foi ver, não foi ver naquela hora, porque estava ao longe, ele não ia andar não sei quantos centenas de metros para ir ver se tinha lá alguma coisa na figueira. Quer dizer, isto é mesmo uma linguagem teológica. Esta é uma narrativa teológica com factos, construída com factos bíblico-históricos. Eu sei que nunca ninguém nos desvendou estas coisas. Também não me desvendaram a mim. Eu estou a descobri-las à medida que converso com vocês. Ao ver ao longe, vê ao longe uma figueira com folhas e foi ver se nela encontrava algum fruto. Mas ao chegar junto dela, não encontrou senão folhas. E diz assim, pois não era o tempo dos figos. Então, se não era o tempo dos figos, é natural que só encontrava folhas, não encontrava figos, não encontrava frutos. Mas então, quer dizer que esta figueira está aqui para ser entendida na clandestinidade. A linguagem é clandestina, o Evangelho pode ser apanhado por alguém e eles vão ler e não entendem nada, porque é clandestino. Só quem for clandestinidade viva, com Jesus, é que entendem. Que aqui já se está a referir a quê? Não a uma figueira, mas ao templo. Está a falar do templo de Jerusalém sob a forma de figueira, que é o que se vê ao entrar, ao vir de Betânia, é o que se vê ao longe, é o templo. E portanto, e chega lá, vê aquela folhagem toda, portanto, um grande aparato, uma imponência de figueira cheia de folhas, mas começa a mexer por baixo das folhas, não tinha fruto, não tinha nenhum figo. Só tinha aquele aparato. É o templo. Aquela grandiosidade toda, com a fome humana, de ser humano que Jesus tem, de procurar alimento humano, não procurava figos. Então não era o tempo dos figos, como é que ele ia lá procurar figos? Não procurava figos para comer, a fome dele não era de figos. Esta fome é outra, portanto. Chega ali e não encontra. E a própria narrativa tem cuidado de dizer, pois não era tempo de figos, não era época. A figueira tem as suas épocas para dar o fruto, para dar os figos. Nas figueiras. Agora, a figueira teológica, em sentido teológico, deveria ter fruto sempre.
todo o ano, todo o tempo é tempo de estar a dar frutos. Então não tem sentido existir. E portanto já está. A falar é do templo de Jerusalém. Em linguagem teológica, portanto, que só a clandestinidade percebe. E depois as consequências que tira daí. Pois se não tem frutos, e devia, para o templo de Jerusalém, se fosse como ele dizia que é, a casa de Deus, se Deus por acaso, por sinal, morasse em casas feitas pelos poderosos, aquele templo de Jerusalém, o primeiro que foi destruído quando foi da invasão e eles foram todos para o exílio da Babilónia, tinha sido construído pelo poder de Salomão, do rei Salomão. Uma casa, um palácio enorme, construído pelo poder, pelo homem poder, Salomão. E os judeus ainda hoje têm muito orgulho do Salomão. Pois. Os judeus com esse projeto de poder político, de serem império à escala mundial. Porque um judeu como Jesus tem a vergonha. Tem a vergonha de dizer, olha, um antepassado meu que teve estes sonhos, que fez estes disparates. Terá a vergonha. Sente-se mal. Não, deixa-me ser exatamente o antípoda dele. Ser o antípoda de Salomão. Jesus é o antípoda do David e a antípoda de Salomão. E portanto, e agora o que Jesus, o templo que Jesus, na sua última semana, vê, ao regressar de Betânia, está a ver lá ao longe, é o templo de Jerusalém, que aqui está simbolizado na figueira. Quem é que o reconstruiu e acabou? Precisamente o rei Herodes, que está ainda no poder, um lacaio do Império Romano. E é o Herodes que até fez o tal pátio dos gentios, aquela grande superfície toda, anexada ao templo, que era o grande mercado. O grande mercado de Jerusalém. A loja, portanto, a grande superfície, a principal, para não dizer a única. Depois havia os pequenos comércios, mas aquele era o grande mercado. De quem? Dos sacerdotes. Tinha um monopólio exclusivo. Os sacerdotes eram os gestores e, portanto, também os que recebiam tudo, que tinham o tesouro. Era o banco nacional da Palestina, o mercado, o templo, era o banco. O que corresponde aqui em Portugal ao Banco de Portugal. Lá se mudava, fazia-se câmbio de moeda. Os judeus que vinham da diáspora traziam moedas romanas. Não podiam entrar dentro do templo, que era considerado um espaço sagrado, e aquela moeda profanava. Tinha de ser cambiada por moeda judaica. Onde é que estavam as casas de câmbio? Lá dentro do pátio dos gentios. Portanto, no recinto do templo. Quem eram os gestores das casas de câmbio? Os sacerdotes. Para quem iam os lucros deste câmbio? Para os sacerdotes. Uma instituição destas pode dar fruto humano? Para alimentar a fome humana? Não. Dá fruto de mercado. Dá mercadorias. Para fazer negócio. Não alimenta o humano, alimenta o animal racional. Mas o animal racional é como o outro animal. Alimenta-se, come comida, come carne. O lobo também come. O leão também come carne. Até a come crua, nem a coze, nem churrasca. Come verdura, os bois e as vacas também comem. Quando se fala de alimento, o humano é outro. Porque esse é comum aos animais, a todos os animais. Agora, o ser humano, que é o animal racional que dá um saltinho qualitativo, e que, pelos vistos, ainda não está dado, senão plenamente em Jesus, plenamente só ainda está dado em Jesus, nós continuamos aqui, uns mais, outros menos, mas tudo só na dimensão de animais racionais. Tomara que fôssemos todos já outros Jesus, só plena e integralmente humanos, seres plena e integralmente humanos.
Já lá vai.